Vamos agora a Brasília, Thaisa Oliveira. Oi, Mandar, boa tarde a você e a todos. A gente falou aqui de uma frente parlamentar mista de enfrentamento às fake news. Ela foi criada há exatamente um mês, mas de lá para cá nada aconteceu. Os deputados e senadores se reuniram uma única vez, receberam um promotor aqui do Ministério Público do Distrito Federal que sugeriu que eles convocassem o Facebook e o Google para entender o que as empresas estão fazendo para tentar coibir a disseminação de notícias falsas durante o período eleitoral. Só que aí, enfim, os deputados não conseguiram mais marcar nenhum encontro. Essa frente de combate às fake news, às notícias falsas, foi criada com apoio de 219 deputados e 12 senadores, com a promessa, de pressionar o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, a pautar os projetos que tratam sobre esse assunto. São 39 projetos ao todo. Apesar da promessa de que a frente ajudaria o debate para as eleições de outubro, o presidente da frente, deputado Márcio Marinho, do PRB da Bahia, admite agora que essas discussões, podem ficar só para as eleições de 2020, essa contribuição. Isso porque, segundo ele, os deputados estão sim preocupados com as eleições, mas em se reelegerem. Nós fizemos a primeira reunião, mas de um certo modo nós estamos num período eleitoral, onde boa parte dos parlamentares eles estão dando ainda atenção às suas bases. O que nós estamos agora fazendo com cada parlamentar que faz parte da frente, qual o dia melhor para que eles pudessem estar participando de uma reunião mais ampla. A gente está com uma certa dificuldade de reunir os deputados nesse período eleitoral, uma vez que todos estão aí trabalhando para a sua reeleição. E a gente viu essa polêmica em torno das eleições dos Estados Unidos, acabaram elegendo o presidente atual, Donald Trump, hoje num seminário justamente para discutir o que fazer em relação a essas notícias falsas. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Fux, ministro também do TSE, disse que o Código Eleitoral brasileiro prevê que uma eleição seja anulada, sim, caso fique comprovado que ela foi influenciada pela disseminação de notícias falsas. Quem entender que a eleição deva ser anulada com base nesse dispositivo vai provocar a justiça, vai ter a sua fase probatória, vai ter a intervenção do Ministério Público, cada parte vai trazer a sua verdade e o juiz, no final, quando ele decidir, ele traz a verdade do Estado juiz. O Código Eleitoral prevê uma série de sanções para crimes contra a honra no âmbito eleitoral e também uma figura genérica de que a propaganda enganosa massiva também encerra um delito penal. O presidente que já propôs ali acordos para os partidos, também propôs acordo agora para os marqueteiros políticos, um acordo de cavalheiros para que, enfim, se evite a propagação e disseminação dessas notícias falsas que atacam as outras candidaturas nesse período pré-eleitoral e eleitoral. Hoje o ministro disse ainda que a propagação dessas notícias falsas viraliza, massifica, destrói candidaturas e atenta contra a democracia. E lembrou ainda das notícias falsas que foram disseminadas após a morte da vereadora Marielle Franco, do PSOL, assassinada no Rio de Janeiro. Bom, Thaisa, essa questão das notícias falsas, ela tem a ver, primeiro, com as candidaturas em si. Há algumas candidaturas que contratam até escritórios para fazer fake news, isso aconteceu na eleição passada, e depois ela tem muito a ver também com o povo, não só com os políticos. As pessoas espalham notícias que tenham a ver, sim, com o que elas acreditam, mesmo que elas percebam que aquilo ali não é muito verdade. No caso, vamos dizer, o mais recente, vou citar esse porque esse é um que todo mundo lembra. Os mais antigos talvez a pessoa não lembre. Mas nesse caso, por exemplo, da Marielle Franco, que o pessoal ficava espalhando foto de uma moça sentada no colo de um rapaz, dizendo que era ela sentada no colo do primeiro marido dela, que era traficante. A troco do que alguém manda uma foto dessa adiante?
É isso que a gente tem de se perguntar. A gente está pondo também a culpa só nos políticos, mas a falta de valores na população e a falta de achar que tem de arcar com as próprias responsabilidades quando adulto é também um fator que dissemina fake news. As pessoas ficam esperando que tudo vai se resolver na justiça. Ah, se isso está errado, então tem que prender. Não é, não. As pessoas têm de ter responsabilidade pelos próprios atos, coisa que a gente está vendo que é difícil ter. As redes sociais estão deixando a marca disso, coisas que antes eram só palavras ao vento, né, Thaisa? Exato, vai dar uma questão também, né, das pessoas que disseminam de notícias falsas, sabendo que aquilo ali é um conteúdo falso. E há também um outro fator que tem que ser levado em consideração, né, Madá? Você falou dessa preocupação em evitar que os políticos, os partidos disseminem essas notícias falsas, mas também é uma questão de educação ali, né? Qual é a porcentagem da população brasileira que, de fato, consegue identificar uma notícia que é falsa, uma chamada fake news, ou mesmo um boato, né? Enfim, então passa também por uma questão de educar, uma educação midiática da população, para que as pessoas consigam discernir ali o que é verdadeiro, o que é falso. A gente sabe que essa não é uma tarefa fácil, né? Sobretudo nesse país em que a gente vive, que a gente tem uma parcela enorme de brasileiros que, enfim, não sabem assinar o próprio nome, né, Madá? Ah, mas quem eu vejo compartilhar fake news é gente que é muito bem educada, é moralista da boca para fora, mas quando é para enxovalhar a honra dos outros, não é tão bem educada assim no WhatsApp. Fica mandando para frente coisa que está na cara, que não tem a mínima credibilidade. Então, assim, temos os dois casos. Temos pessoas que precisam ser informadas e temos pessoas que precisam tomar vergonha na cara. O primeiro caso, eu acho que é a solução. O segundo caso, quando uma pessoa adulta não tem vergonha na cara, eu, sinceramente, não sei o que fazer. Eu apelo para a oração, mas eu acho que não é o que o TSE vai adotar, Thaisa. De qualquer maneira, a gente vai ver essas soluções que o TSE está buscando, não é uma tarefa fácil, todas daqui a pouquinho no blog é protagonista, é isso? É isso, TSE e Congresso Nacional, né? A gente espera que eles não estejam só rezando, né, Madá? Que eles estejam fazendo alguma coisa concreta, né? Deixa a oração comigo, eles fazem o resto. Vamos combinar assim, Brasil. Nós na corrente de oração, nós falando para os amigos, deixa de ser sem vergonha e mandar essas porcarias adiante, e eles vão lá e fazem o que cabe a eles. Thaisa, um beijo, até amanhã. Um beijo, até amanhã.